Bom dia pessoal! Meu nome é Igor, é uma grande alegria recebê-los aqui mais uma vez no nosso ambiente virtual, que hoje tem uma característica um pouco diferente. Estou aqui no palco onde nós estamos gravando as palestras do CBTD Digital. A gente está fazendo várias gravações, vários conteúdos que vão ser disponibilizados no CBTD Digital, que vai acontecer de 5 a 9 de outubro. Então, já aproveitando para falar um pouco do CBTD, né, são várias palestras gravadas, um conteúdo bem interessante que a gente vai disponibilizar para vocês. E teremos também atividades ao vivo, né? Então, as grandes plenárias, as grandes atividades com Richard Barrett, Gustavo Borges e Carol Barcelos. A gente vai ter também o Walter Longo, o Fernando Rocha, uma série de conteúdo extremamente relevante, conversas inspiradoras para o CBTD Digital. Acompanhe aí no site e acompanhe aí. Então, esse aqui é o ambiente, é o palco do CBTD Digital. Mas também aqui a gente está com essa continuidade dos conteúdos que a gente tem feito durante esse período de isolamento, enquanto a gente não faz os nossos workshops presenciais. A gente já começou com alguns encontros, com os workshops à distância, né? Então, os associados têm tido esse conteúdo exclusivo para eles através dos workshops à distância e também esse material que a gente tem feito durante todo esse período dos quase 6 meses aí de pandemia, de distanciamento social, com esse conteúdo que a gente tem feito, mais de 60 atividades. Hoje com a Andrea Krug, aqui para falar sobre liderança, desenvolvimento de pessoas, onde navegar é preciso, liderar não é preciso. Como é isso? Como que a gente consegue navegar? E ela vai explicar isso para a gente. Estou aqui hoje com o Cleiton. O Cleiton está substituindo a Marisa estava com outros compromissos hoje, mas o Cleiton está aqui fazendo a interpretação em Libras para vocês, para a gente e para levantar essa ideia de deixar o nosso conteúdo, as nossas atividades cada vez mais acessíveis, a importância da acessibilidade do conteúdo, das ações que a gente faz. Cleiton, muito obrigado por estar aqui com a gente também. A gente tem feito todos esses conteúdos e divulgado nas nossas redes sociais. Então, se você quer ficar por dentro, quer acompanhar todas as atividades que a BTD tem feito, dos workshops, das programações e das atividades do CBTD Digital e as atividades do Compartilha BTD, acompanhe a BTD nas redes sociais, se inscreva para receber os e-mails da BTD, que aí vocês ficam por dentro e acompanhem toda a programação rica que a gente tem feito nesses últimos meses, últimas semanas, tá bom? E também acompanhar as próximas transmissões. O conteúdo que a gente já fez, ele fica disponível para os associados acessarem on demand, a gravação dessas atividades fica disponível para os associados e o ao vivo fica disponível para toda a comunidade. Certo? Gente, eu já vou chamar aqui então a Andrea para a nossa tela, o David já vai colocar aqui junto. Andrea, estamos juntos aqui na transmissão. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu aceite no nosso convite e com certeza vai ser inspirador, vai ser bastante provocativo para todos os participantes. Obrigado, Andrea. Nossa, eu é que agradeço a BTD, agradeço a você, Igor, a Suzana, esse convite tão bacana para a gente estar aqui hoje, né? E como muito bem disse você, né? Eu costumo dizer que eu sou meio tipo um chacrinha organizacional, porque eu não vim para explicar, eu vim para confundir, né? A gente vai falar justamente de como é que fica a liderança dentro desse cenário de incerteza. E não tem como falar isso se não for de um modo extremamente provocativo, porque a única coisa que a gente não tem a partir de agora é certeza. Se eu tivesse, te juro, botava uma plaquinha aqui atrás, mudava o SLA e dizia assim: trago a pessoa amada de volta em 3 dias. Se alguém souber efetivamente o que vai acontecer, pode mandar essa. Se não, a gente tem que realmente imaginar cenários e tentar trazê-los para o tempo presente para que, de alguma forma, a gente consiga planejar como é que vai ser daqui para frente. É super legal se vocês puderem contribuir colocando as perguntas de vocês. Divergências são muito bem-vindas. Eu detesto o lugar de dono da verdade. Então, por favor, participem, coloquem aí. Discordo dessa baboseira que você está falando. Vamos embora. É na discussão que a gente aprende, é na troca que a gente realmente consegue compartilhar conhecimento, né? Então, bora lá falar um pouco, né? 2020 realmente é um ano bem emblemático, né? De alguma maneira,
tem aquela história, né, de antes de Cristo, depois de Cristo, vai ter alguma coisa parecida, antes de 2020, depois de 2020, né? Além da pandemia, vamos combinar, o que teve de coisa aqui não foi fácil, até nuvem de gafanhoto. Esses dias minha filha falou assim: mãe, você vai ter que me dar, eu sou a primogênita, né? Só tenho eu. Então, assim, de alguma maneira, a gente está vivendo um cenário que não tem processo de analytics, de inteligência artificial que conseguiu prever esta situação que a gente está passando. Mas a única certeza que a gente tem é o que trouxe a gente até aqui, com certeza, não é o que leva a gente daqui para frente, né? Está todo mundo experimentando um processo de adaptação, estamos sendo absurdamente darwinianos, estamos tendo que, tal qual o camaleão, mudar a pele para, de alguma maneira, a gente se adequar a essa realidade que se apresenta, entendendo que não dá mais para a gente simplesmente caminhar da mesma forma. Eu ainda encontro muita gente que diz assim, não, quando a pandemia acabar, o que realmente vai acontecer quando a pandemia acabar? Absolutamente não vai voltar as coisas a serem da mesma forma como eram. O que já mudou, a gente não consegue voltar atrás. E o que a gente tem que entender é que a roupa que cabia anteriormente, ela não cabe mais. De alguma forma, a gente vai ter que tirar uma série de crenças, a gente vai ter que tirar uma série de pressupostos, tirar uma série de paradigmas com os quais a gente trabalhava, entendendo que daqui para frente a gente vai ter que ter muito mais ousadia para testar novos formatos, novos modelos, vai ter que abrir mão de uma certa zona de conforto que a gente navegava. Eu trabalho em recursos humanos há mais de 30 anos. Eu sou psicóloga de formação e digo que, assim, de alguma maneira, alguma coisa ela se reproduz desde quando eu saí da faculdade. A gente usa os mesmos processos. Vou dar um exemplo. Processo seletivo é exatamente a mesma coisa de quando eu saí da faculdade. Está com uma capinha mais digital em cima do processo analógico, mas é um processo muito mais virado para a própria área de recursos humanos do que virado para os clientes do processo seletivo, que são dois, os gestores das organizações e os candidatos. Então, agora, de uns tempos para cá, vieram conceitos como marca empregadora, vieram conceitos como experiência do candidato, mas, no fundo, a gente ainda não conseguiu virar o processo seletivo para quem a gente efetivamente tem que virar. E algumas coisas começam a bater na porta com mais intensidade e elas vão ser muito cobradas da gente daqui para frente. E aí eu pergunto a vocês, isso tudo que a gente está vivendo é futuro ou é novo presente? O que de fato a gente está encarando, o que de fato a gente está usando que é uma grande novidade, que é uma grande ruptura em relação aos padrões que a gente tinha? Será que, de alguma maneira, o que a gente tem é muito mais algo entrando por dentro da resistência que as organizações tinham de adotar uma série de modelos, de adotar uma série de formatos, ou a gente está falando realmente de algo que é totalmente novo? Vamos combinar que home office já está entre nós, tem mais de 10 anos. Vamos combinar que videoconferência, meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar desde quando está. Então, assim, de fato, a gente está falando de uma série de ferramentas e instrumentos que já estavam entre nós. A gente só resistia a usar. Não estamos falando de nada que efetivamente seja futuro. Na realidade, estamos falando de novo presente. E, por favor, gente, nada de novo normal. Eu, enquanto gente, ser humano e psicólogo, essa coisa de novo normal me incomoda num grau profundo. Eu tenho que compartilhar isso aqui com vocês, né? O que não é normal, o que é normal, para mim é meio doença. Então, vamos falar de novo presente ou de alguma coisa por aí, né? A fronteira entre o trabalho e a casa da gente já vinha diminuindo fazia tempo. Como eu costumo dizer, o Office já tinha entrado no home, lá atrás. Quem nunca usou um WhatsApp de uma maneira corporativa no telefone particular para responder um WhatsApp de um cliente, de um chefe, de um subordinado numa fila de cinema, numa fila de supermercado, ou mesmo durante o jantar? Quem nunca que joga a primeira pedra? O que está acontecendo agora é um movimento contrário.
Na realidade, a gente tem o home entrando dentro do office. Eu me divirto horrores, que às vezes eu estou dando aula, tem filho participando de aula, tem bicho participando de aula, a minha gata de vez em quando ela aparece, e isso vai fazer parte do que a gente chama de novo presente. Aí a gente fica, meu Deus do céu, o que eu faço? Ai, a minha gata abriu a porta, ai, ela apareceu aqui, parabéns, eu vou apresentar minha gata para vocês, se ela fizer isso, e vou continuar a tocar a coisa. Por quê? De alguma maneira, nunca houve a chamada máquina de descontaminação do meio ambiente. Porque quando as pessoas entravam na catraca das organizações, não passava uma máquina de descontaminação e ela virava profissional. As pessoas adoram falar isso, mas isso de fato nunca existiu, porque o ser humano ele está ali por inteiro. As emoções boas, as emoções ruins, tudo que ele tem entra com ele dentro da empresa, do mesmo jeito que sai com ele e vai para a casa dele. Então, esta grande fronteira, ela era algo muito mais no sentido do imaginário, do sair de casa e entrar uma empresa, do que efetivamente no sentido psicológico. Graças a Deus somos humanos e não somos pessoal e profissional, somos seres íntegros, somos um todo, e a gente carrega para dentro da organização a inveja, o amor, o ódio, tudo que a gente tem de bom, tudo que a gente tem de ruim. Não tem jeito. E o que os estudos dizem que vai acontecer daqui para frente, né? Tem muita gente falando muita coisa, tem muita gente falando muita bobagem, mas assim, o que é certo é que a gente vai ter realmente assim uma ruptura no padrão de emprego que a gente tem, né? Se a gente parar para pensar, o maior empregador hoje do país, ele não é uma empresa, ele é uma plataforma. Se eu somar o que tem de gente no Uber com o que tem de gente no iFood, eu tenho o maior empregador. Ele é maior do que qualquer call center, ele é maior do que o GPA, ele é maior do que qualquer empregador tradicional. De alguma maneira, a despeito de todas as questões de ordem trabalhista que a gente carrega numa legislação da década de 50, muita coisa vai ter que evoluir, vai evoluir na marra. Então, a contratação de um freelancer vai ficar muito mais rápida, próxima, e a gente pode ter plataforma contratando freelancer e pode ter plataforma contratando plataforma. Hoje, no mercado de trabalho, tem uma briga danada das pessoas, por exemplo, pelos desenvolvedores de sistemas, né? Será que se a gente tivesse uma outra maneira de contratar essas pessoas, se houvesse uma plataforma de desenvolvedores, eles não poderiam estar lá desenvolvendo códigos, isso não seria melhor para todo mundo? A escassez de determinada mão de obra também, de alguma maneira, vai levar isso para um outro lugar. Até porque modelos tradicionais que a gente tem na organização, para contratar alguém numa carreira de analista, a pessoa tem que ter um nível superior completo. Todos esses paradigmas e essas questões, elas vão realmente cair por terra. A gente vai ser requerido de novas habilidades, novas trilhas de carreira vão acontecer e vão surgir de uma maneira completamente inimaginável, que, por exemplo, permita as pessoas que saiam das organizações e, de repente, voltem, que façam processos de ascensão vertical e retomem determinados lugares de especialista. Aquela história do beijo da morte, de alguma maneira, ela vai deixar de existir. A gente sempre falou isso. Cuidado quando você vai assumir uma posição de liderança, porque se você sentar nesse lugar e não mandar bem, meu amigo, não tem volta, é o beijo da morte. Não tem muito jeito, né? Eu sempre fui um pouco esquisita, né? Quando eu era pequena, eu não brincava de boneca, eu brincava de montar e desmontar rádio, e essa coisa de tecnologia sempre foi muito presente para mim. E desde 2017, a pessoa quando é velha começa a confundir data. E desde 2017 que eu estou metida com inteligência artificial, com analytics, com robô, essas coisas todas. De alguma maneira, por exemplo, a automação de uma série de processos, ela tem que ser algo muito mais acelerado do que o que a gente vinha fazendo até então. As áreas de recursos humanos, em alguns lugares lá fora, né, Human Resource, já são chamadas de Human and Robots, ou seja, você faz dimensionamento de headcount, sabendo quantas pessoas você vai trazer e quantos robôs você vai trazer. E vamos combinar, né? Robô é uma coisa que
trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, não tem licença médica e não te dá nota ruim na pesquisa de clima. Então, assim, abraça o capeta e começa a fazer alguma coisa nesse sentido. De alguma maneira, quando o futuro ele não é conhecido, pode ter certeza que ele vai vir muito mais rápido do que o que a gente pensa. E aí, para a gente que está aqui, só vai restar uma coisa. De alguma maneira, se a gente está atrasado, a gente tem que começar a acelerar. Acelerar para começar a rodar, no mínimo, na mesma velocidade que a mudança está trazendo para a gente. E aí a gente tem que olhar para dentro dos nossos processos, olhar, inclusive, para o papel e responsabilidade da liderança e entender o quanto de mobilidade, o quanto de flexibilidade, o quanto de agilidade a gente permite a esse papel. A gente permite nas organizações ao ocupante, ao postulante dessa posição tão complexa que, com isso tudo, está ficando cada dia mais complexo. De alguma maneira, se a gente não olhar para frente, entendendo que o que a gente tem para frente é algo novo, que não vai dar para a gente pegar o nosso cérebro e simplesmente reproduzir soluções, e sim começar a construir soluções, a gente vai querer viver o futuro com a mesma ferramenta do passado. E eu costumo dizer, quando minha filha era pequena, tinha um brinquedo, existe até hoje, era um cubo, e cada lado desse cubo tem um buraco de uma figura geométrica. E a criança tinha que colocar a figura certa no buraco certo para a figura entrar. A impressão que eu tenho é que grande parte de nós está com uma estrela na mão, tentando enfiar no buraco do quadrado e fica reclamando que a coisa não está acontecendo. Por quê? Porque a gente quer dar a solução que reproduz aquilo que a gente já está acostumado. E não vai funcionar mais. Não é desse jeito que a gente vai conseguir. Então, como é que a gente fala de liderança no meio desse cenário praticamente caótico, no meio dessa questão de incerteza de alguma forma absurda? Mais ou menos é o que eu falei para vocês no título, né? Com certeza, liderança e precisão não existe mais. Para navegar, você tem que saber certinho lá. O líder tem que saber navegar. Nesse momento, ele tem que saber direcionar o time. Mas a liderança será cada vez mais um lugar de ambiguidade, será cada vez menos um lugar de certeza. Então, bora lá. Como é que a gente faz para fazer isso efetivamente acontecer? Bom, gente, eu engato e vou rápido. Não sei nem como é que o Cleiton está conseguindo lidar comigo. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, eu super adoro trocar, fazer com que a coisa realmente venha para outro lugar. Se vocês não concordam com isso, pode mandar, o Igor está ali, ele vai me interromper e vai trazer as perguntas, tá? Não sei se alguém até agora tem alguma inquietação, tem alguma discordância em relação a isso. Gostaria de fazer alguma pergunta. Tem alguma coisa aí, Igor? André, o pessoal está aqui, assim, meio embasbacado ainda, tá adorando. Por enquanto, só elogios, todo mundo... Nossa, é isso mesmo, não dá para saber de nada. Ninguém mais tem certeza para onde ir, como que eu vou. E aí gera aquela insegurança que eu acho que é onde que a gente está falando, puxa, é verdade, a gente... precisa saber navegar e saber contornar esses obstáculos que vão aparecendo, né? Exatamente. Mas bora lá, gente. Não, a Andréia é muito doida, não é por aí. Tá valendo também, tá? Como eu disse, né? Para mim, ensinar nada mais é do que compartilhar, é troca. Então, tragam aí as inquietações de vocês também, que a gente vai aqui trazendo para essa discussão bacana, né? Com certeza. A Sara até colocou que a questão da aceitação, né? Bem no comecinho, na hora que você falou assim, a gente precisa aceitar esse novo momento, não adianta ficar esperando ele passar, né? A gente aceita e navega por ele, né? A colocação da Sara é exatamente a colocação maravilhosa de aceitação desse momento que a gente está vivendo. E é muito complicado isso, Sara, porque aceitar significa desapegar. E a gente não veio de fábrica com o chip do desapego. A gente gosta de repetir, a gente não gosta de mudar, a gente gosta de ficar no lugar que a gente sempre ocupou. Então, assim, aceitar significa sair do lugar que eu estou e ir para um outro lugar. Mas eu super concordo com você. Não
tem jeito, não dá para ser de outra forma daqui para frente. Bom, de alguma maneira, alguns comportamentos que a gente já fala neles lá de trás, né? Enfim, né? Eu costumo brincar, né, que os meus primeiros 20 e tantos anos de vida profissional foi muito do outro lado do balcão, né? Eu fiz aquela carreira estagiária, trainee, júnior pleno sênior, até diretora de RH, quando eu resolvi, né, fazer a passagem, como eu costumo dizer, né? Mas algumas coisas ainda não se modificaram, mas daqui para frente elas vão ter que se modificar, e uma delas é essa questão da comunicação. Se a gente não aprender a endereçar o papo reto, se líderes não tiverem que abrir mão da sua natureza relacional, o Brasil, eu digo que eu não sei se foi em Santa Maria Pinta e Nina, eu não sei se foi na hora que cortou o mundo no Equador, mas assim, o bicho relacional que a gente desse canto aqui dos trópicos para baixo, né? Eu não vou falar isso com fulano, imagina se eu vou falar isso para ele não vai gostar mais de mim, não, né? Gestor, então, tem uma fantasia de tipo assim, né? Quero ser gestor Lula e ter 100% de aprovação no Ibope. Não é muito por aí. E muitas vezes, na ânsia de manter essa relação desta maneira, a gente acaba abrindo mão de uma comunicação direta e pessoal, do papo reto, de olhar no olho. Obviamente que sem agressividade, a comunicação ela tem que ser não violenta, como todo mundo diz por aí, mas ela tem que ser assertiva, ela tem que ser direta, ela tem que ser encaminhada para quem de direito. A gente adora falar de e não para. Não, eu estou aqui falando com o Igor da Suzana. Não, porque assim, aí ele me ajuda e eu não falo com a Suzana. Então, assim, é muito doido isso que a gente faz. Por que eu não vou lá e falo com a Suzana? Só tem uma pessoa que pode resolver o problema que tem entre eu e a Suzana. A Suzana, o Igor não. Mas a gente prefere levar a conversa para uma outra pessoa do que endereçar o papo reto com quem de direito. E aí, a gente tem que estar conectado efetivamente num diálogo. Coisa que eu costumo dizer, existe muito pouco dentro das organizações. As organizações, infelizmente, são lugares daquilo que eu chamo de monólogos dialogados. As coisas acontecem mais ou menos assim. Está rolando uma reunião. Aí alguém diz algo que você não gostou. Você para de ouvir o que a pessoa está dizendo, você começa a conversar com o diabo que mora dentro da cabeça de todo mundo. Eu sei, ela está falando isso, né? Queria ver se ela tivesse sentada lá no meu lugar. Queria ver se ela tivesse com aquele maçarico na traseira que eu tô, tendo que aguentar chefe, tendo que aguentar isso, tendo que aguentar. Ela fica lá de consultora para ela falando, tá muito fácil. E a pessoa tá lá falando, e você já perdeu. As pessoas esperam a respiração para simplesmente descer com a réplica. Isso não é escuta, gente. Ficar calado não é escuta. Você realmente tenta entender por que o outro está trazendo aquilo? Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. De alguma maneira, para a pessoa estar me trazendo alguma coisa que eu não gosto, eu agi de alguma maneira, eu falei de alguma maneira, eu não me expliquei da forma correta, e isso trouxe o ruído de comunicação. Mas não é desse jeito que a gente age. Eu estava comentando aqui até agora há pouco. Eu ontem fui participar de um curso online sobre inovação, transformação digital, e ontem o Zoom deu pau no mundo inteiro, né? Então o negócio estava marcado para as 7 horas da noite, 7h30 varado, o negócio não tinha começado. E o chat bombando, e nego xingando a mãe de perereca e o pai de sapo gordo. E eu assim aqui comigo só pensando, e o povo veio falar de inovação, né? E não está aceitando o erro. Que delícia! Então, assim, o que de fato a gente escuta, o que de fato a gente realmente enxerga o mundo pela percepção do outro, pelo olhar do outro, pelo mapa mental do outro. Qual é o esforço que a gente faz nesse sentido? Porque se a gente não faz esforço nesse sentido, a gente não tem efetivamente escuta.
essa é uma competência que serve muito para a liderança. Aliás, ela serve para todo mundo, mas líderes que realmente não conseguirem ter escuta de seus pares, escuta de seus subordinados, escutas dos seus chefes. Gente, a minha vida inteira profissional, eu trabalhei em organizações que às vezes a gente olha para a área do lado, dentro da própria diretoria de recursos humanos, como deveria estar olhando para a concorrência. Parece que o teu coleguinha é o teu pior inimigo. Ao invés da gente minimamente dar ao outro benefício da dúvida e tentar efetivamente escutar de fato, né? Não é ficar calado, é ouvir realmente o que o outro tem a dizer. No meio desse contexto incerto, de alguma maneira a gente tem que ter uma trilha. A gente não precisa de um trilho, a gente tem que ter um ponto de chegada. E isso vai ter que ser muito mais flexível. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro MBA, eu vi um case da Sony, onde a Sony tinha um planejamento estratégico de 100 anos, e eu ficava olhando para aquilo e falava assim, nossa, mas japonês é um povo muito desenvolvido mesmo. Os caras fazem um negócio que eles não vão estar nem mais aqui vivos e estão lá planejando para todo mundo. Quando a gente fala de um planejamento estratégico hoje de uma organização, a gente está falando de algo entre 3 e 5 anos no máximo, porque quando a gente olha 3, 5 anos para trás, a gente não pedia um transporte da mesma forma que pede hoje, não pedia comida da mesma forma que pede hoje, não trabalhava da mesma forma como trabalha hoje. Então, de alguma maneira, como é que a gente acha que a gente pode fazer algo muito mais à frente disso? Não dá. Então, a gente tem que trazer mais para próximo da gente e tem que ter muito mais flexibilidade, porque no meio do caminho isso vai mudar. Aí vem, né, Agile, Squad, Scrum, né? Vamos combinar. Lá atrás, ainda no século passado, né, porque eu sou vintage, a gente já fazia projeto bacana de consultoria com um negócio chamado Quick Win, né, gente? Corta o boi em bifes e vai entregando em partes, né? Cada vez mais a gente vai ter menos coisas do tipo sistemas enormes. Nossa senhora, gente, eu já implantei SAP, eu já implantei Oracle, a morte é mais suave. Hoje em dia, a tecnologia ela é muito mais agnóstica, as coisas se plugam, um robô faz a interface. Por quê? Porque a gente precisa dessa flexibilidade. Então, cuidado com aquilo que a gente faz, que leva muito tempo daqui para frente. A gente tem que, nas nossas áreas de recursos humanos, nos processos de treinamento e desenvolvimento da gente, ter os processos muito mais curtos, muito mais imersivos, sabendo que a gente vai ter que mudar as coisas no meio do caminho. Não é que a gente não tenha que olhar para frente e dizer daqui a 3 anos eu espero ter atingido esse objetivo, mas sabendo que a gente vai, muito provavelmente, mudar a rota no meio do caminho, né? E o gestor é a pessoa que tem que garantir esse alinhamento, e por isso a comunicação é tão importante, porque comunicar um alinhamento não é simplesmente dizer para as pessoas, agora vai todo mundo para lá, isso é quadrilha de festa junina, olha a cobra, é mentira, isso aí é outra coisa. Na realidade, ele tem que fazer com que o propósito daquele projeto, daquele rumo, daquele lugar que se quer chegar, ele realmente fale com o coração das pessoas. Gestores vão ter que endereçar as suas mensagens não mais para o cérebro, mas sim para o coração e para a alma dos indivíduos, porque é este lugar aonde mora efetivamente o tal do propósito, que é uma palavrinha que eu já estou pegando ranço de tão desgastada que está, mas que é aquele momento que a gente consegue conectar as pessoas em torno de ideias e objetivos, e isso faz muito sentido. Desafio é o que efetivamente desenvolve as pessoas, e se elas entendem que isso é um lugar bacana, que isso vai gerar esse desenvolvimento, elas vão. Então, cabe ao gestor fazer com que as pessoas efetivamente se engajem nos seus projetos, falando com o coração, falando com a alma das pessoas e não mais apenas com a razão. E aí a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade de comunicação. Gente, está uma maluquice esse negócio de home office, as pessoas não vão mais ao banheiro, as pessoas não almoçam, é uma reunião em cima da outra. Olha só, estar ocupado é uma coisa, ser produtivo é outra coisa, completamente diferente. E isso eu sempre gosto de olhar pelo lado positivo,
é mais uma lição que traz para a gente aprender, né? Porque quando a gente está em home office, diferentemente de quando a gente está na organização, não dá para eu simplesmente pegar, olhar para a pessoa e falar assim: fulano, vem cá. Isso não existe mais. Então, de alguma maneira, gestores vão ter que sair do modus operandi de comando e controle para realmente vir para uma lógica de trabalho colaborativa. Essa é a palavra da vez. Se tem uma coisa que essa pandemia está ensinando a gente, que a gente tem que aprender a fazer aquilo que a gente ainda não tinha aprendido, a efetivamente colaborar. Tem alguma coisa por aí, Igor? Opa, tem sim. Só um minutinho, deixa eu só desmutar para você. Tá sem som, você tá sem som. Pronto, agora tava... É que eu tenho 2 microfones, aí eu tenho que apertar uns botões aqui antes de conseguir falar. Mas tá ótimo. Tem um comentário da Carmen que eu acho que é um desafio que, assim, ela fala assim: eu sou de RH e ainda vejo a organização no momento de negação dessa mudança, tentando manter a rigidez de seu modus operandi, sem esforço para ouvir as pessoas, muito menos em comunicar com clareza as suas ações. Isso acaba gerando pessoas insatisfeitas e descrentes. Como fazer o RH ser estratégico se a organização não o enxerga assim? Eu acho que essa é uma dor bem comum, né? Vamos lá. De alguma maneira, né, eu adoro essa conversa de RH estratégico, né? Porque essa talvez seja a maior dor desde que eu me formei lá no século passado e fui para o meu primeiro estágio em RH, quando não existia RH, para vocês entenderem, 55 anos de idade, né, gente? Sou rodada. De alguma maneira, a gente confunde muito o que é efetivamente ser estratégico. A gente realmente, porque assim, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que ninguém muda ninguém. A gente só muda a gente mesmo. E a gente gasta muita energia apontando o dedo para o outro, querendo mudar o outro, e isso é uma maluquice que a gente faz, porque a gente acaba dando ao outro mais poder do que a gente dá para a gente mesmo. Então, de alguma maneira, o que a gente deveria fazer, eu pelo menos, eu sempre saí do outro lado, sentando do lado da alta direção, daquilo mais alto que eu posso sentar. Se o mais alto que eu posso sentar é um líder, né, de gestor de equipe, é com ele que eu vou sentar. A vida profissional foi me levando para lugar de sentar na mesa de CEO. E aí eu costumo perguntar: aonde você acha que a organização vai estar daqui a 3 a 5 anos, mais ou menos? Como é que você vê o futuro? O que então vai passar a ser requerido das pessoas? Bora lá construir esse futuro junto? Porque, assim, quanto mais eu mexo com tecnologias chamadas disruptivas, mais eu tenho certeza que a única coisa que traz resultado para uma organização é gente. Se você não tiver gente preparada, e aí eu estou dizendo formada, treinada, pronta e engajada, com vontade de chegar naquele lugar, você não vai a lugar nenhum. Não tem jeito. Com toda a tecnologia, resultado vem de pessoas. Então, o grande papo estratégico de recursos humanos é ajudar a alta liderança a pensar o seguinte: o que vai passar a ser requerido das pessoas? E aí começar a fazer um trabalho, às vezes de scouting, tipo um assessment, entendendo o que falta nas pessoas e construindo as trilhas de formação que a gente precisa. Não tem outro jeito, não tem outro formato. Senão, o que acontece? Vem a mudança, atropela, e aí a gente fica igual cachorro louco correndo atrás do rabo. Aí é a gente também não reconhecendo a mudança do mundo e a gente querendo trabalhar muito no comando e controle. Quando a coisa surge, quando a coisa muda, eu vou lá e ajudo na mudança. Então, cabe às áreas de recursos humanos, pelo menos eu sempre entendi dessa forma, o grande lugar de agente de mudança. Agora, amiguinho, sentou nesse lugar, vai doer. Vai doer, porque nem tudo que você vai fazer vai dar certo, você vai se expor. E bem-vindos ao mundo real como ele tem que ser, não tem mágica. Eu costumo dizer, né? Você quer inovar, tem que arriscar. Exato, é aquela coisa, né, que eu escuto desde quando eu era criança: se não quer brincar, não desce pro play.
É isso aí. E eu estou até falando assim, agora a gente está vivendo um negócio, é assim, a piscina está ali na frente, pula primeiro, meu amigo, depois você vai ver se tem água, porque assim, quem é que sabe o que tem dentro daquela piscina? Ninguém. E olha que assim, você pode, eu sigo uns caras, de Jason Silva a Ray Kurzweil, passando pelo Thiago Matos, que é um cara muito legal aqui no Brasil, e a gente vê futuro, vê tendência, quem sabe? Então arrisca, sabe? Não tem muito jeito. Agora, constrói a relação, e eu vou até avançar, para você poder ter a segurança psicológica para fazer isso. Esse é o conceito que amarra as coisas, né? Não tem mais jeito, né? Eu amo a teoria do pipeline da liderança de Rancharan, sou fanzoca dele mesmo, né? E não tem jeito. Aliás, assim, quando eu era diretora de desenvolvimento da Oi, eu tive a oportunidade de trazer o Rancharan para falar, né? Quando eu fiz fusão de Telemar com Oi. E a gente trouxe o Rancharan, naquela época eram cerca de 700 líderes para falar. E eu não me esqueço, né? Teve um almoço na sequência com conselheiros e o C-Level da Oi Telemar com o Rancharan. E as pessoas perguntando para ele, e aí fica aquela coisa meio da bengala que a gente usa, né? E falavam assim para o Rancharan, não, mas você não entende como é que a gente está aqui, o mercado de telecomunicação no Brasil, enfim, né? A gente está vivendo um momento muito complicado, economia, isso e aquilo. E aí eu me lembro do Rancharan comentar que Jack Welch, a cada 6 meses, escrevia uma carta de próprio punho para todo o diretor, né, o primeiro nível, de cada unidade de negócio da GE. Gente, isso são centenas espalhadas pelo mundo, né? Eu penso, caraca, se Jack Welch tinha tempo para isso, vamos combinar que o meu tempo sou eu que faço, né? A gente realmente não quer sair da zona de conforto, e esse não querer não é algo consciente, tá, gente? A gente está falando de mecanismos psicológicos extremamente complexos, que são a própria defesa que a gente tem, e que, de alguma forma, faz com que, dá licença, estou com pressa, vou fazer do meu jeito, e sai fazendo. E aí, os instrumentos de delegação, de passar a coisa para o time fazer, eles não acontecem. Tanto nas organizações onde eu trabalhei, quanto naquelas que eu presto consultoria, é muito comum a gente ter o achatamento do pipeline. E isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar, porque liderança não vai mais ser cargo, liderança vai ser o processo de influência, liderança vai ser um papel e responsabilidade que, dentro de determinado grupo, dentro de um determinado ecossistema, eu estou agora colaborando nesse papel de orquestração, de coordenação, saio desse lugar, vou para um outro lugar, porque eu sou um mero coadjuvante. Então, quando eu estou falando de uma lógica colaborativa, é nesse sentido que eu estou falando, né? Até porque, né, esse é um cara que eu gostava muito, e ele sempre disse isso, né? Não tem sentido a gente trazer gente boa para a gente ficar dizendo para as pessoas o que as pessoas têm que fazer. A gente traz gente boa para que elas nos digam o que tem que fazer. Então, a gente tem que fazer com que a liderança traga... Isso aí eu sou ex-ambeviana, né, gente? Isso eu aprendi lá atrás. Eu sempre trouxe para a minha equipe gente muito melhor que eu, porque esse é o único jeito que eu tenho de aprender. Senão, eu vou ser só mais uma, e uma hora eu me perco, né? Liderar, então, passa a ser um lugar que incomoda muita gente, porque não é mais um lugar que eu tenho resposta, né? Tem muito líder que é assim, né? Chefe, como é que eu faço tal coisa? Faz assim, assim, assado. Imagina você não ter esse tipo mais de rapport, você não ter mais esse tipo de coisa. Talvez liderar agora seja uma coisa... Não sei, o que você acha? Imagina só que loucura, né? A gente não está acostumado a ver esse comportamento nas organizações. Eu acho que se de uma hora para outra os líderes começassem a fazer isso, eu acho que a equipe ia surtar, ia dizer assim, gente, meu chefe pirou o cabeção. O que está acontecendo? Vestiu a louca, né? De alguma maneira, isso, inclusive, é algo que não é esperado. Mas tem outro jeito? Como é que a gente consegue inovar? Inovar é um processo colaborativo. Para eu ter uma ideia boa, eu tenho que ter uma pregada de ideia ruim. Então, se eu não sei perguntar, se eu fico no lugar da verdade, caramba, sabe quando é que eu vou sair do outro lado? Nunca! Mas aí agora eu vou ter que lidar com algo que, para mim, é muito complicado.
A hora que eu não tenho resposta, eu acho que eu sou incapaz, eu acho que eu tenho que saber fazer tudo. Aquela máxima, né? O cara era muito bom tecnicamente, ele assume a posição de liderança, ele continua como técnico. Imagina se ele tem que sair desse lugar e ele tem que começar a perguntar. Ele se acha completamente incapaz. Ele acha que ele está errando ao fazer isso. E aí o erro é uma coisa muito complicada para a nossa humanidade, né? Isso é desde pequeno. Provavelmente a gente, né, ou já passou por isso, ou tem gente que tem filho pequeno. Imagina você trocou o sofá da sala, você está com aquele sofá lindo, né, bege, clarinho, nude, né, como dizem por aí. Aí teu filho vem correndo com um copo de achocolatado, né, e senta no sofá e por alguma besteira ele derruba o achocolatado no seu sofá novo. O que você vai fazer? Não vou falar aqui, né? Porque a gente está aqui em público, mas você vai soltar um palavrão, muito provavelmente, né? E na sequência você vai dizer, mas caraca, o que você fez? Que não sei o que. Ninguém vai dizer, nossa, meu filho, caiu. Vamos juntos limpar? Vamos combinar que desde muito cedo a gente aprendeu a não errar. Errar é algo que expõe a gente de uma forma absurda. E aí dizer, não, para mim é tranquilo, eu sou ousado e erro. Não é tranquilo. A gente aprendeu lá atrás. É tipo cebola, gente, os mecanismos psicológicos. Está lá no núcleo, está lá embaixo. A gente tirar isso e trazer isso para a superfície é algo muito complicado. E aí tem uma série de mecanismos cognitivos que impactam muito nisso. O primeiro disso é a dissonância cognitiva. A gente tem uma necessidade da nossa psique de ficar bem com a gente mesmo. A gente tem uma necessidade de autoestima. Então, qualquer coisa que abala isso, eu, de alguma maneira, afasto. E eu faço isso sem que eu tenha consciência disso. Eu não estou falando de nada aqui que seja consciente. Existe um outro mecanismo que é o viés da autoconveniência, ou seja, quando deu certo fui eu que fiz, quando deu errado eu aponto o dedo para um culpado, que é a outra questão, é a externalização da causa. O culpado é sempre alguém que está fora da gente. Ah, eu não sei porque que eu engordei, porque você comeu churros, mas o que você queria que eu fizesse? Ele apareceu tão quentinho na minha frente, como é que eu ia resistir? A culpa é dos churros, a culpa não é sua, entendeu? Então, de alguma maneira, a gente está sempre colocando para fora, está encaixando uma série de mecanismos para que a gente não tenha que lidar com esses processos. E aí eu pergunto, realmente a gente não tem problema de errar? O erro, gente, expõe a nossa vulnerabilidade e isso não é confortável. Isso faz com que a gente perca a nossa segurança psicológica. E aí, quando a gente não tem segurança psicológica, aonde a gente vai? No conhecido. A gente agarra aquilo que é familiar. Quanto mais inseguro eu sou, mais controlador eu sou. Vocês estão entendendo como é difícil quebrar esse mecanismo? E aí eu queria apresentar dois conceitos para vocês que têm uma diferença sutil e que a gente está mais acostumado a trabalhar com confiança e não com segurança psicológica. Confiança é algo que tem uma resposta cognitiva. É uma percepção. Eu fui lá, tive uma interação bacana com o Igor, eu confio no Igor. O Igor é uma pessoa legal. A segurança psicológica, ela é uma resposta afetiva. Eu interajo com o Igor, mas tem alguma coisa nessa relação que diz que enquanto estiver bem, tá bem. Mas se eu fizer alguma besteira, ele vai cair de pau em cima de mim. Quando a gente está falando deste novo futuro, o que nós, áreas de recursos humanos, o que nós temos que fazer é trabalhar justamente na segurança psicológica. Claro que a gente precisa de confiança para ter segurança psicológica, mas ter confiança não é suficiente para ter segurança psicológica. Eu tenho a certeza que se eu fizer uma besteira, eu não vou ser punido? Isso é segurança psicológica. Tem alguma coisa aí para a gente, Igor? Que eu acho que essa parte aqui ela é legal, costuma dar... Não, tem bastante coisa, assim, o pessoal querendo saber, primeiro, como que a área de educação corporativa pode ajudar nesse processo? Qual o caminho a seguir? É uma pergunta da Sara também. A Sara quer saber como que ela, na área de educação corporativa, pode ajudar nesse processo. Quais as suas dicas para isso?
Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que sair do modelo formal. Vai ficar horrível a frase, mas é isso mesmo. Sair do modelo formal de formação. Então, eu, ao invés, sei lá, de fazer treinamentos de inovação, que tal eu construir laboratórios de inovação, onde eu tenha processos mais, entre aspas, controlados, aonde, por exemplo, o erro é uma coisa que ele está ali sendo prototipado, alguma coisa por aí, né? O learning by doing, né? O aprender fazendo, ele, de novo, já está entre nós há muito tempo. Então, mudar o formato e permitir a experimentação é algo que ajuda muito nesse sentido. Outra coisa, dá uma forçada no sentido... Eu acredito muito no 70, 20, 10. Eu só acho que nós, como área de formação, não nos apropriamos ainda do 70. A gente continua trabalhando só no 10, às vezes no 20. Então, assim, de alguma maneira, por que eu não começo a fazer liderança de processos com aquelas pessoas que eu mapeei que podem ser os futuros líderes da organização e, dessa forma, inclusive, eu começo a preparar a liderança antes de colocar ele sentado na cadeira? Por que eu não uso de mecanismos presentes no dia a dia para fazer esse trabalho de formação? Isso, por exemplo, é algo que aumenta muito a segurança psicológica do cara quando ele sentar na cadeira de gestor. Excelente, excelente, muito bom. E a parte do business partner? Tem uma pergunta do José Augusto, também o que você acha do papel do business partner? E aí eu já vou emendar com outro comentário do Jefferson, que aí junta com o RH estratégico, né? Fala-se tanto do RH estratégico, mas não priorizam de fato para que se tenha um RH estratégico, né? Será que é um momento de reinvenção da área? Sim, com certeza, né? E aí eu vou responder de uma forma mais ampla no papel de responsabilidade, seja do business partner, vamos chamar, né, na linguagem, né, o BP e o centro de expertise, né? De alguma maneira, de novo, a mudança começa da gente, né? Quer ver uma coisa? A minha vida inteira eu me vangloriei por indicadores de esforço, nunca por indicadores de resultado. Então, fui responsável por não sei quantas mil horas de treinamento. E daí? O que isso de fato trouxe para o negócio? Mas a ligação não é direta, dá teu jeito, traz para menos, começa a ver aonde você tem ligação direta. Hoje, então, com as novas tecnologias, com analytics, você pode predizer uma série de coisas, mas aí você vai ter que sair do lugar que você está acostumado. Então, não tem jeito. A única coisa que a gente pode mudar é a gente mesmo. O papel do BP, ele tem que sair do lugar do tirador de pedido, daquele que informa sobre posicionamento na faixa, como é que se diz? Quando que a pessoa vai sair de férias e resolver problema de hora extra, porque isso hoje em dia, né? Tem chatbot para fazer, vamos combinar, né? E ele tem que começar a entender. Vamos dar uma olhada no seu time? Vamos ver quais são as competências que estão instaladas aqui? Quais são os teus desafios? O que você vai precisar desenvolver nas pessoas? A gente tem que começar a provocar a conversa estratégica. Senão, a gente não tem estratégia para trabalhar. Simples assim, como dizia um lugar de onde eu vim. Excelente. A Suzana trouxe um comentário super legal também, que acho que vale a pena a gente falar. Como que a gente consegue desenvolver a segurança psicológica nos liderados se normalmente nem as relações de confiança existem ainda, né? A gente ainda tem que dar os primeiros passos aí. A Suzana já respondeu. Eu não vou ter segurança psicológica se a única confiança que eu tenho é que você vai me sacanear. Eu confio que você vai me sacanear. Então, assim, uma é base da outra. O que eu disse você ter confiança não significa que você vai ter segurança psicológica. Perfeito. Agora, você jamais vai ter segurança psicológica se nem confiança você tem. Se a única confiança que você tem é que a criatura de Deus vai te sacanear. Então, gente... E aí também, eu sou meio doida, né? Eu já tive gestor que disse para mim, ou você muda ou eu mudo com você. E eu disse, pois não, quando? E ficou me olhando assim, né? E não, é uma expressão. Eu falei, não, para mim não é uma expressão. Se a nossa relação está desse jeito, eu vou sair. Vamos embora, vamos combinar. Você quer um tempo? Como é que é isso? Porque senão também, qual é o sentido do que a gente está fazendo? Não nasci filha de pai rico, já casei 2 vezes, me ferrei nas 2, então, assim, também preciso de grana. Agora, a gente também tem que ver qual é o limite daquilo que a gente aguenta, né? Senão a gente fica só na muleta, senão a gente fica só na bengala. Vou avançar um pouco mais, né?
é só para a gente dar uma fechada aqui, né? Não tem jeito. Se eu não tenho segurança psicológica, eu jamais vou ter alto desempenho, eu não vou ter inovação e muito menos uma comunicação transparente. Então, tudo que a gente precisa na liderança, ela simplesmente não existe se a gente não conseguir construir a segurança psicológica. Então, liderar passa a ser uma maluquice, que significa qual é a antecipação de cenário que eu vou ter, como é que eu ajusto essa rota e como é que eu entrego o curto prazo de olho no médio prazo. Andréia, que coisa complicada. Bem-vindos. Agora eu estou falando de novo, presente, de futuro, dê o nome que você quer. Agora é assim, esquece aquele mundo linear, esquece aquela lógica industrial que as coisas são sequenciais. A realidade, ela é disruptiva e exponencial, ela não é mais linear. Ou você se acostuma com isso, ou sei lá, vamos arrumar outra coisa para fazer. Liderar é dar exemplo. Isso ainda não mudou. Então, se a gente não tem líderes que têm esta ousadia, que têm essa permissividade ao erro, que entendem o papel e responsabilidade das pessoas na entrega do resultado, a gente tem que começar a endereçar o nosso tempo e os nossos esforços na evangelização dessa liderança. E aí, uma mudança muito profunda na forma como a gente está organizado desde o século passado, ela vai ter que sair da forma como era e ela vai ter que mudar. A gente tem que sair dos silos. Gente, pelo amor de Deus, isso já é falado desde o século passado. Vamos aproveitar a pandemia, bora fazer isso acontecer. Vamos azeitar essa máquina e trabalhar em rede. Que tipo de rede? Uma rede de competência para resolver o problema. Dado que o problema é esse, como é que eu faço para fazer com que as coisas efetivamente se resolvam dentro dessa organização? Ninguém sabe tudo. Todo o conhecimento necessário para fazer uma coisa não está numa área. Gente, Michael Porter já falava de cadeia de valor. Você precisa de uma pregada de gente para fazer as coisas acontecerem, senão elas não acontecem. Não fica você sentado no seu lugar, né? E eu falo de cadeira, tá, gente? Porque eu já fui arrogante pra caramba, né? Não, os outros não fazem, não. Vai lá, né? Pratica o tal do TDC, tira a bunda da cadeira e vai atrás de quem tem que fazer as coisas, junta o time e bora resolver problema. Problema é uma delícia. O problema é o que tira a gente da zona de conforto. E não tem problema em você ter zona de conforto, mas é o desafio que desenvolve. Zona de conforto significa que eu mando bem. Aqui, fazendo isso que eu estou fazendo, eu estou na minha zona de conforto. A hora que eu tenho que fazer isso à distância, eu estou sendo desafiada. Então, que bom que isso está acontecendo, porque aí eu estou desenvolvendo novas habilidades. Estou crescendo e estou me desenvolvendo, né? A mudança, ela só ocorre muitas vezes quando a gente tem a crise, justamente porque o que funcionava não funciona mais. E aí, só com coragem e ousadia que a gente consegue passar por cima e fazer com que as coisas sejam diferentes. E o líder, ele é esta alma, ele é esse grande agente de mudança dentro de uma cultura organizacional. O líder é aquele que cria disfuncionalidade, que cria a necessidade de novo aprendizado. Esse líder que entende que as coisas mudaram, que ele não vai ter resposta para tudo e que ele vai ter que trabalhar de uma maneira colaborativa, em outro tipo de ecossistema. E aí, aquilo que eu já falei, não tem jeito, ninguém muda ninguém. Mas também nada muda se a gente não mudar. Porque muitas vezes é a partir da minha mudança que eu costumo construir a influência necessária para que as coisas comecem a se modificar. Eu gosto muito do professor Falcone, né? E eu me lembro que lá atrás, na Ambev, eu aprendi com ele. Um dos melhores instrumentos que existe dentro da organização é a inveja. Se uma área começa a funcionar, pode ter certeza que, por inveja, todo mundo vai querer copiar. Então, use a inveja organizacional. Ela é maravilhosa. E aí, eu não estou falando de blá, blá, blá. Eu estou falando efetivamente de ação. Porque não adianta a gente querer ser uma área de recursos humanos que fala para a liderança fazer isso se a gente fica sentado no lugar daquele que está sempre apontando o dedo para a organização inteira, dizendo que o problema está em toda a organização, menos na gente mesmo. E palavra de quem já fez isso, que graças a Deus não faço mais. Então, gente, para resumir e finalizar, é o último slide, né? Gerenciar, então,
passa a ser isso. Quais são os objetivos? A partir desse lugar que eu quero chegar, o que eu tenho? Quais são os processos? Quais são os métodos? Não os que eu tenho, mas o que eu tenho que construir. E aí eu tenho que compartilhar isso com o time. Eu tenho que distribuir efetivamente responsabilidade. Não cabe mais delegação de tarefa. De uma vez por toda, a liderança tem que entender que existe um modo diferente de chegar ao resultado que não é aquele que eu faço. E isso, se não for algo que venha da alma, uma espécie de visão do mundo, de filosofia de vida, a gente nunca vai se conectar com isso. A gente nunca vai conseguir imaginar esse futuro para criar um problema e aí sim construir a solução a partir disso. Porque gestor bom é gestor que cria problema e não gestor que resolve problema. Mais do que nunca, de 2020 para frente, é isso que a gente precisa, de gestores, criadores de problema. Era isso. Excelente. Andréa, puxa, muito bom, muito obrigado. Tem uns comentários aqui, mas a Andressa Pinheiro, nossa amiga aqui, está assistindo, ela falou assim, eu quero a pérola dela. Deia, qual que é a pérola? Ai, meu Deus do céu. Isso aí, gente, eu preciso explicar, né? Durante muitos anos na minha vida profissional, eu sempre fiz muito programa de trainee, né? De jovens talentos, essas coisas todas. E aí eu tinha um apelido de Mãe Loura. Olha isso, né? Tinha aquela mulher do funk e eu dando RH. Olha que desgraça. E aí, de vez em quando, né? Eu soltava umas bobagens. E aí, lá atrás, o pessoal fez até um Twitter chamado Pérolas da Mãe Loura. Aí, a Andressa, sabendo disso, toda hora eles querem uma pérola. Vamos lá, né? Eu já falei tantas hoje aqui, mas eu vou falar uma que eu gosto muito, né? É o básico da gestão de processo. Gente, merdin, merdout. Não tem jeito. Se o que está entrando na ponta é cocô, o que vai sair do outro lado é cocô também. Então, assim, o que está entrando, o que você está trazendo para o seu funil para que você possa efetivamente trabalhar com estratégia. Se você só está trazendo a encrenca do dia a dia, começa a se perguntar se não é você que tem que dar uma virada nisso e começar também a criar problema bom para você resolver. Puxa, excelente, muito bom. Merdin, merdout, adorei. Merdin, merdout. Muito bom. E vou trazer mais um último comentário, a gente tem mais alguns minutinhos, segundinhos até as 11, que é nosso horário combinado, que a Rosimeire falou aqui do livro O Poder do Hábito, né, que fica absolutamente claro que os hábitos são fortes amarras que, se permitirmos, nos impedem de evoluir e de mudar com a velocidade necessária. Tanto os indivíduos como as organizações precisam se abrir para quebrar esses paradigmas e sair da zona de conforto. Ela pediu para você dar uma comentada nessa questão do poder do hábito, que às vezes, por um lado é bom, acho que às vezes é bom ter os rituais, as rotinas, né? Mas também ele pode te amarrar e te prender nesse mundo volátil que a gente vive. Só tem um jeito de você quebrar um hábito, criando outro. Então, assim, nosso cérebro, né, enfim, né, a neurociência já traz isso para a gente. Uma vez que a gente aprendeu a fazer uma coisa de um jeito, a gente vai repetir, não tem jeito. Então, eu preciso repetir de outra forma. É só isso. Então, só tem um jeito de eu quebrar um hábito, criando outro. E muitas vezes, para criar um hábito, né, as pessoas têm um ranço por aí, parece coisa de Pequeno Príncipe organizacional. Eu tenho que amar o que eu faço. As pessoas têm que estar motivadas. Olha só, dane-se a motivação muitas vezes. Eu não quero acordar nesse frio que está aqui no Rio de Janeiro para malhar. Mas se eu não for malhar, despenca tudo. Então, é muito importante a gente ter foco e disciplina para criar hábito. Talvez mais do que motivação. Se a motivação vier junto, beleza, o pacote está completo. Agora, se ela não vier, com foco e disciplina, você faz também. Excelente, muito bom, André. Acho que adorei a abordagem assim, não, para perder um hábito você precisa criar outro, você precisa substituir o hábito. É perfeito. Eu acho que é assim que as coisas vão caminhar para uma evolução e a gente consegue criar novas soluções aí para o nosso dia a dia. Muito bom, Andréa. Excelente, a gente já está aqui no nosso deadline. Como que o pessoal consegue te achar nas redes sociais ou no LinkedIn, seguir, entrar em contato com você, Andréa? No meu LinkedIn eu estou como Andréa Krug, o meu Instagram o AP Krug, Krug é K-R-U-G, eu não sou Kruger, Kruger é o Fred, eu só toco terror, mas eu sou K-R-U-G, termina no Krug. Dando uma bugada no meu nome, Andréa sem I Krug, você me acha, e vai ser um maior prazer trocar. Não tenho SLA de 24 horas, mas sempre respondo quem me procura.
Puxa, André, excelente, obrigado. Quero agradecer imensamente a disponibilidade. Agradecer o Cleiton também, que está aqui fazendo a nossa interpretação. Ele acompanhou você, eu vi que isso foi bem animada, foi ótimo. E quero agradecer vocês que assistiram aí, que participaram da nossa transmissão ao vivo, desse conteúdo. Vocês que são associados conseguem acompanhar e assistir novamente as gravações, assistir esse material. Agradecer o pessoal da equipe, a Suzana que está aqui nos bastidores, o David aqui acompanhando. Agradeço todo mundo. A gente vai continuar aqui com as interações, com o conteúdo. Terça-feira que vem tem mais material para vocês, tá bom, gente? Valeu, até a próxima! Obrigada, gente. Valeu mesmo.